O Simprocultura nasce com o propósito de se construir coletivamente, a partir de muitas vozes, como um espaço em que os valores da reflexão humanista e solidária estejam a serviço do bem comum. O projeto, idealizado pelo Sindicato das Professoras e dos Professores de São Paulo, pretende promover atividades públicas nas várias áreas da cultura, nas muitas formas de expressão artística, nas vozes das diferentes tribos que fazem pulsar a metrópole, do centro às periferias. A iniciativa abraça a utopia que quer se fazer concreta. Com uma programação periódica, o Simprocultura integra-se ao amplo movimento de resistência que nosso país tem construído contra o retrocesso do arbítrio, do obscurantismo, das violências, da ideologia racista, do machismo e da LGBTfobia. Com isso, o Simpro São Paulo reafirma pressupostos que caracterizam sua história: o compromisso com o debate público e a parceria com os movimentos que lutam para promover uma sociedade igualitária e democrática. Simpro São Paulo, 3 de dezembro de 2020. Olá, meus caros e minhas caras, muito bem-vindos a mais um evento promovido pelo Simpro SP Cultura, este espaço de cultura do Sindicato de Professores de São Paulo, um espaço inclusivo, um espaço democrático que visa a discutir questões de cultura, sobretudo agora no mês de maio, que é o mês do trabalhador. Nós escolhemos uma série de artistas que vivem da arte, que trazem a arte para próximos da gente, para que a gente possa absorver e viver essa cultura juntamente com estes artistas que se dedicam justamente a fazer das nossas vidas um pouco menos cinza com a sua produção. Nesse bate-papo de hoje, que é muito especial, por sinal, a gente vai receber uma figura importantíssima para a poesia e a literatura aqui em São Paulo, e eu acredito que já no âmbito do país todo e do mundo, é uma figura muito querida, a quem eu conheço já há muitos anos e vai ter bastante coisa interessante para conversar com a gente. Ele é poeta, ele é produtor cultural, ele é um agitador, acima de tudo, um operário da poesia. Eu estou falando do querido Sérgio Vaz. Tudo bom, Sérgio? Salve, salve, boa tarde, Doni. Prazer falar com você. Revê-lo ainda que virtualmente. Verdade. Eis-me aqui. Queria mandar um abraço para a Adriana também, que está na Libras aí. Tamo junto, tô aqui. Eis-me aqui, digníssimo. Maravilha, é tudo nosso, né? Aliás, aproveito e agradeço a gentileza da Adriana, que está acompanhando a gente aqui, fazendo a interpretação em Libras, para que a gente possa se fazer acessível a muito mais gente, não é? Sérgio, muito obrigado aí pelo seu aceite, né, por estar com a gente. O Sérgio, ele tem um trabalho muito importante já há vários anos, com a poesia na periferia, é um dos fundadores, idealizador da Cooperifa, que hoje já é um espaço, não é? Um acontecimento meio que obrigatório dentro do movimento da poesia nas periferias e da integração dessa periferia aos centros que produzem poesia. Nós nos conhecemos há vários anos lá na Casa das Rosas, na Avenida Paulista, quando o pessoal da Cooperifa foi para lá fazer uma apresentação muito bonita e de lá para cá a Cooperifa só cresceu. Em primeiro lugar, Sérgio, eu queria já sair de saída, perguntar para você mais sobre a Cooperifa, como a Cooperifa surgiu, e como o surgimento da Cooperifa também está intimamente ligado com o Sérgio Vaz, poeta e produtor de cultura, né? Conta para a gente como se dá esse surgimento e como é o Sérgio Vaz dentro desse contexto. Bom, ele se passa um pouco na adolescência. Eu venho de uma região que é o Jardim Guarujá, Parque Santo Antônio, Jardim São Luís, Jardim Ângela, uma região muito violenta e que não tinha nada a ver com a poesia. Não tinha nada a ver com poesia.
Então, eu me tornei um leitor muito cedo, Muito cedo eu gostava de livros, e a realidade no meu entorno era bem diferente daquilo que eu queria. Em 1988, eu lanço o meu primeiro livro, e a maioria das ruas do meu bairro não tinham nem asfalto ainda, e eu lá sonhando em ser poeta, com literatura. Mas aí, quando você está começando, você quer vender o seu livro, e o livro não significava nada para as pessoas. As pessoas que compravam diziam que compravam para me ajudar, ou então que era muito amigo, né? E outro. Aí eu fui numa escola uma vez, Dona, e um menino perguntou para a professora, como ele pode ser poeta se todo poeta já morreu? Olha só, é aquela Porque era a noção visão. da escola, né? Quer dizer, de ler É, aqueles que já morreram e estão lá, já século morreram. XVII, XVIII. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, será que eu vou trabalhar tanto na minha vida e só vão me reconhecer ou me conhecerem quando eu morrer? E aí eu parti para esse bate-papo nas escolas e eu conheci o Marco Pezão, que fundou o Sarau junto comigo. A gente Saudoso tomava Pezão. cerveja num boteco e, de repente, viu um pessoal de teatro, a gente começou a recitar poesia assim, como quem não quer nada. O dono do bar não gostou muito, porque fazia muito barulho, a gente bebia muito, você tá ligado, né? Aí o Pezão falou assim, eu conheço um cara que tem um bar e acho que ele vai deixar a gente se reunir lá para falar poesia. Aí fomos eu e ele, conversamos com o cara, ele topou, só não podia ser no domingo, nem no sábado, nem na sexta e nem na quinta. Ele só tinha a quarta, porque quarta tinha jogo de futebol, e naquela época as TVs ainda não tinham dominado os bares ainda. Então ele pensou, como não vai vir ninguém, eu vou liberar o bar. E era justamente o que a gente queria. Era um lugar que só a gente pudesse fazer poesia. E aí virou, porque as pessoas começaram a aparecer, os poetas, as poetas começaram a tirar os poemas das gavetas. Como naquela época era muito difícil você editar um livro, uma livraria, uma gráfica, então o Sarau da Cooperifa virou um microfone aberto. A gente que vivia na senzala se encontrou num grande quilombo. E aí começou a se espalhar. Pô, tem um lugar aí, cara, que os poetas podem falar poesia e são aplaudidos e tal. E depois virou o que virou é que eu estou nessa live aqui com você hoje. O resto é história, né? O resto é história. Muito bacana. E nesse princípio aí de trabalho com a Cooperifa, tal, você já imaginava que ia tomar essa dimensão? Você já imaginava que poderia ser um trabalho social acima de tudo, né? Porque eu imagino que, conforme os anos foram passando, isso foi se tornando um ponto de apoio para essas pessoas que, por um lado, queriam trazer o seu trabalho para ser mostrado, né? Para que as outras pessoas vissem, e, por outro, também uma alternativa numa região tão carente quanto a Zona Sul aqui de São Paulo. Né? Quem é de São Paulo, quem conhece a Zona Sul de São Paulo, sabe que essa região que o Sérgio falou para a gente, onde ele nasceu e cresceu, é uma região que carece de várias facilidades do ponto de vista do transporte público, é um local com dificuldades de saneamento básico, a criminalidade é alta, o crime é muito complicado. Então, nesse princípio todo que você contou agora, que você sintetizou, você imaginava que ia tomar uma dimensão que ia se tornar um serviço tão importante para ajudar as pessoas ali da sua própria região, em primeiro lugar? Não, eu não pensava nisso. Quando a gente se junta numa arte tão difícil que é a poesia, a literatura já é uma coisa difícil, e a poesia ainda é subjugada à literatura, que é o pão do privilégio, né? Só algumas pessoas Sim. gostam da poesia. A gente pensa sempre em se unir com outras pessoas. Todo sofredor se une a outro sofredor para suportar a dor, né? Então a gente queria mesmo era um lugar para a gente, deixa os loucos em paz, né? Deixa os Uhum. loucos ali. Acho que você sabe disso, ser poeta nesse país. Então a gente queria isso. Só que a gente não tinha dimensão aqui na periferia, tinha tanta gente com vontade de falar.
Uhum. né? Porque a poesia, a literatura chegou para nós, de alguma forma, através da oralidade. Eu falo para você, eu faço a gentileza de falar e você faz a gentileza de ouvir. E nessa troca de gentileza entrou o livro, entrou a literatura. Só que isso foi se espalhando, foi ganhando força. Então, a gente não tinha ideia de que ia pegar as pessoas da forma. Mas, no princípio, era só desabafo, né? Raiva, rancor, amor, dor. Só que acho que as pessoas foram construindo os poemas e os poemas foram construindo as pessoas. Então, acho que foi um grande encontro. E quando a gente menos percebeu, a literatura já tinha descido do pedestal e beijado os pés da comunidade, né? Então, porque uma das coisas que a gente sempre pensou precisamos dessacralizar a literatura. Sagrado não é quem escreve, sagrado é quem lê, né? Se a gente pensar assim, eu acho que a gente vai conseguir popularizar a literatura, que sempre foi o nosso sonho. Aí foi se juntando outra gente, fizemos parceria com escolas, com times de várzea, fizemos cinema, fizemos mostra cultural, enfim, virou toda essa bagunça aí, mas não era essa a nossa intenção. A nossa intenção era como se eu, você, o Frederico Barbosa e outros poetas sentassem para tomar cerveja e E assim ler estava tudo poema. certo. E ler poema. É um projeto inspirador, acima de tudo, né? Dar esse espaço para as pessoas poderem desabafar suas agonias, né? E eu fico pensando, porque o Sérgio, como vocês veem, além de poeta, ele é um grande filósofo, né? Um fazedor de frases belíssimas aí, como vocês estão vendo, e depois vocês vão poder conferir alguns poemas que ele vai declamar para a gente também, né? Que eu já havia combinado com ele offline, né? Eu me lembro, Sérgio, que ali mais ou menos por 2006, 2007, a Cooperifa conseguiu chegar, digamos assim, até os grandes centros de cultura, não só a Casa das Rosas, mas eu me lembro quando saiu o CD da Cooperifa, né? Que foi um projeto que talvez, eu imagino, e aí você vai poder dizer para mim, que tenha sido um momento de virada para a Cooperifa, né? Quer dizer, de legitimar essa poesia da periferia junto aos grandes centros, né? Eu queria que você contasse como é que foi essa experiência de trazer a Cooperifa para uma mídia na época, um CD, um projeto com o Itaú Cultural. Eu imagino que esse projeto, né, que foi então encampado aí pelo Itaú Cultural, tenha sido um ponto de virada para a Cooperifa, de trazer a Cooperifa para os centros, né? Mas, ao mesmo tempo, eu fico pensando que, em se tratando de poesia, como você falou, não faz muito sentido falar em centro, periferia, porque a poesia ela já é marginal por natureza, não é? Como é que foi esse projeto do CD? Como ele aconteceu? Como é que ele foi planejado? Fala para a gente um pouco. Bom, a gente estava já numa ebulição, já estava um frisson na quebrada, outras quebradas vindo de longe. Sabe quando parece peregrinos, poetas peregrinos? Como eu te disse, como era difícil lançar um livro, né? Então as pessoas falam, bom, então eu quero apresentar a minha poesia, porque o que o poeta quer é apresentar a poesia dele. Ele quer ser lido, né? Mas na época a gente não tinha condições de ser lido. E mesmo quem tinha livros, era difícil estar nas livrarias, né? As grandes livrarias querem outro tipo de livros que não poesia. Eu lembro que eu deixava meu livro em algumas poucas livrarias. No outro dia eu vinha buscar, o cara nem lembrava que tinha livro lá, estava lá no porão, tinha jogado lá, porque não vai vender, mas fica aí. E eu tinha conhecido já o Claudinei Ferreira e o Edson Natali, lá do Itaú Cultural, e o Claudinei Ferreira já tinha feito uma coletânea chamada Ratinho de Pobre, apoiado pelo Itaú Cultural. A gente começou a se apresentar ali na Casa das Rosas, no Itaú Cultural, começamos a fazer projeto. E aí um dia nós pensamos junto fazer um CD, aí o Itaú Cultural, Claudinei e o Natali fizeram a produção, nós levamos os poetas, estúdio,
Foi uma coisa bem feita, uma coisa linda, que coletivamente acho que não tinha sido feita ainda. Pelo menos na periferia, né? Eu duvido que não tenha poeta que já tenha feito, mas para a periferia, para nós, foi como se nós tivéssemos lançado um disco com vários grupos de samba, ou de rap, ou de MPB. Foi um grande barato. E aí nós Lembra pegamos... muito, desculpa te interromper, mas isso me lembra muito as coletâneas que os Racionais MCs estrearam Sim. lá no começo dos anos 90, né? Eu venho da periferia também, só que da Zona Leste, né? E ouvi essas coletâneas também, né? De rap, hip hop e tal. Desculpa, pode continuar. Não, mas é isso mesmo. E aí, quando a gente percebeu, a gente estava no centro das coisas, da poesia. A gente não inventou o sarau, não inventou a poesia, não inventou a literatura. Só que, para nós, éramos a primeira vez que a gente estava tendo contato com a literatura. E nós estávamos praticando literatura, porque todo mundo sabe que a literatura é o pão do privilégio, né? As pessoas parece que não querem dividir a literatura com todo mundo, parece o santo grau dos intelectuais. E a gente fez ao contrário, vamos dividir em partes para todo mundo, porque a nossa literatura não é melhor nem pior, ela é nossa, nos representa, não é? A gente fala dos becos, das vielas, da violência, da fome, contra o racismo, contra o machismo, enfim, coisas que, na época, os escritores não estavam falando, os poetas não estavam falando. E ninguém tem obrigação de falar, mas o sofredor tem, né? Como nós estamos lá. Então, foi muito importante estar no centro de todas as coisas, porque a gente levou a periferia junto para o centro. E não foi um confronto, né? Foi uma coisa assim... Nós queremos também o que está acontecendo aí, né? Estamos vivos, né? Ainda que a nossa literatura não caiba nas prateleiras das grandes livrarias, nós estamos vivos. Queremos falar de literatura também. Então, acho que foi isso. Foi um grande encontro. Nós não fomos lá, tipo, queremos o que é de vocês, não é? Queremos estar junto com vocês. Participar também. Queremos participar dessa festa. E nós levamos, além da nossa literatura, levamos nossa cor, a nossa dor, tá ligado? Levamos alegria, levamos o povo brasileiro. Que coisa melhor do que a gente se encontrar numa grande festa? Então, acho que foi um grande encontro. Com certeza. Eu fico pensando, em algum momento nesse ponto aí de crescimento da Cooperifa, porque você estava falando justamente desse espaço que para as pessoas poderem falar, se expressar, para as pessoas poderem trocar, né? Não queremos tomar nada, nós queremos nos integrar e tal. Em algum momento, você, à frente desse projeto, você temeu que essa chegada, essa aproximação com os ditos centros de literatura pudesse, de alguma forma, descaracterizar o que era a Cooperifa, ou submetê-la a algum princípio, não vou dizer mercadológico, porque a gente está falando de poesia, mas ou submetê-la a algum tipo de instância que, sei lá, descaracterizasse o projeto inicial, ou que perdesse a mão, ou que, de repente, os próprios colegas da periferia olhassem e falassem, pô, mas o cara agora está trabalhando com as instituições, então não é mais aquilo. Houve algum problema nesse sentido, na construção dessa reputação da Cooperifa? Bom, isso aí eu já não sei com outras pessoas, mas imagine você que nós estamos, esse ano, completando 20 anos. Uhum. E tirando esse ano da pandemia, né, dessa tragédia que se abateu sobre o país, nós estamos há 19 anos, então, fazendo poesia toda semana num boteco na periferia de São Paulo. Uhum. Nós estamos nos mesmos lugares. Mas eu acho também que o Estado tem obrigação com a cultura. Sem dúvida. Nós também precisamos das instituições, como outros grupos de teatros, de música, de cinema precisam. Né? Assim, agora, nós temos a nossa cara, a nossa identidade. Ela nunca esteve à venda. Né? Queremos ficar junto? Vamos ficar junto.
Nós fomos uma vez fazer um sarau na favela da Rocinha, junto com a APA Funk, que é o movimento de funk do Rio, e foi patrocinado pelo Itaú Cultural, hotel, ônibus, estadia. É isso que nós precisamos. Precisamos estar junto. Mas o que vai ser dito, onde vai ser feito, isso nunca esteve à venda. É com a gente. É a nossa voz. A nossa voz não está à venda. O que está à venda, não. O que a gente está à venda é a parceria. Podemos ser parceiros e precisamos... Os livros estão à venda para poder... Os livros estão à venda para poder circular por aí. Circular. Agora, eu não sou ingênuo de achar que eu vou fazer um evento como a Mostra Cultural, que acontece já há 13 anos, em parceria com a Quitanda, com o açougue do bairro. Não é? Claro. Eu não sou isso. Agora, o dinheiro que vem para nós realizarmos o evento, eles todos são divididos entre artistas e a comunidade, porque todos os eventos que nós fazemos é de graça. Sim. Nós nunca cobramos nada de alguém para assistir os projetos da Cooperifa. Nós precisamos, sim, nós queremos. Eu acho que tem pouca gente nos ajudando até. Isso é um ponto importante, um ponto delicado que eu ia justamente puxar agora a partir da sua fala. Desde 2016, basicamente, a gente vem assistindo a uma constante investida para o desmonte da cultura, né? É como se a gente... E isso ficou pior a partir de 2018. E hoje, eu acho que a gente está no auge de um momento muito delicado de quem vive de cultura, de quem produz cultura, de quem tenta levar adiante um projeto cultural, a sua produção artística, justamente porque nós vivemos, a impressão é clara, né? Nós vivemos num estado que faz de tudo para deslegitimizar a arte, né? E o artista em primeiro lugar. E eu acho que quem sofre primeiro é quem está nos arrabaldes, quem está nas periferias, né? Fala um pouco para a gente das suas impressões com relação justamente a esse suporte que o Estado deveria estar dando, principalmente nesse momento de pandemia, em que as pessoas elas ficam reclusas, as pessoas elas ficam angustiadas, as pessoas elas ficam suscetíveis, e a cultura ajuda tanto, a arte ajuda tanto as pessoas a se apoiarem nesse momento, e o que a gente vê é justamente o contrário, dentro de um programa que visa justamente a passar por cima daqueles que são mais desvalidos em relação a outros, né? Como é que você vê isso nesse momento e como que vocês têm agido justamente para não ser esmagado por essa engrenagem que se formou contra nós? Eu digo isso porque, como um profissional da área de cinema, eu vejo o que fizeram com a Ancine e o que fizeram com a Cinemateca Brasileira, né? Só estão esperando a Cinemateca Brasileira pegar fogo, porque está lá, trancada, com mais de 20 mil filmes dentro, que daqui a pouco pega fogo e é um problema a menos para eles resolverem. Como que é para você que lida com a literatura e continua agindo nos polos da periferia? Como é que é? Bom, primeiro eu acho que quem vai sofrer mais é o centro do que a periferia. Porque é no centro onde se concentram as verbas, os espaços culturais. Você falou da Ancine, o cinema, o teatro, infelizmente, é onde vai se mais pegar. Como na periferia a gente sempre teve poucos recursos, poucos espaços, acho que a gente vai sofrer, mas sofre menos. Por isso que a gente sempre fez literatura de resistência, cinema de resistência, teatro de resistência. Porque nós estamos tentando resistir há muito tempo à nossa arte. Né? Há muito tempo. Enquanto as pessoas estão lutando por verbas milionárias, nós estamos lutando por migalhas ainda. Né? Uhum. E a gente estava falando disso, desse governo que está em 2018, ele já era o mesmo em 2010, 2008, 2004. Sempre foi ruim para nós, para os negros e pobres, para a nossa literatura. E desde sempre, a gente denunciando isso, caso, a gente foi tratado como rancoroso. O abandono, o racismo, né? O machismo, a violência, a fome que voltou, né? A fome que voltou.
nas mesas dos pobres, a gente estava falando disso. E as pessoas não estavam ouvindo a gente falar. Era exótico, o hip-hop era exótico, a poesia marginal era exótica, a literatura periférica é exótica, a literatura negra, tudo era exótico, porque as pessoas estavam vivendo numa falsa bolha de felicidade. Uhum. E agora vem um governo e tira de uma forma geral, tira de todo mundo. Então, o que eu acho que nós temos que fazer agora é o artista precisa se posicionar como nunca se posicionou. Não tem mais essa história agora de ficar esperando, vamos ver o que vai acontecer. Ou é agora, ou é nunca mais vai ter cultura nesse país. Está na hora do artista ser cidadão. Juntar a sua arte à cidadania. Está na hora de não ter medo de perder like, não ter medo de perder verba, tá ligado? Porque senão não vai ter mais cultura. Como não vai ter mais livro, como vão queimar os livros em praça pública, como estão queimando a Amazônia. Então o artista precisa se ligar, porque o artista ele é uma antena da raça, como já diria outro poeta, né? O artista é a última linha. Grande Décio. Décio Pinhatari, então. grande Décio. O Décio, né? O poeta é a antena da raça. O poeta é a última linha da sociedade. Quando ele desiste, se entrega, é porque não resta mais nada, porque enquanto eu e você estamos aqui fazendo essa live, os caras estão dentro do metrô, estão dentro do trem, estão dentro do trânsito, estão desempregados. Então, nós temos que contextualizar na nossa arte o que está acontecendo no país. Não dá mais para ser artista nesse país ser covarde e não ter raiva. O momento pede raiva, mano. Raiva na caneta, raiva no teatro, raiva no cinema. A época do medo já foi. Eu não vou morrer dentro de casa, eu vou para a rua, mano. Você está entendendo? Eu vou lutar, eu vou morrer lutando. Porque ou a gente faz isso, ou vai morrer como um banana dizendo que é um artista. A época da angústia já foi, a época da depressão já foi. Agora o meu sonho é ter coragem. Sonho agora é ter coragem, ele precisa ter coragem. O artista não pode ser mais essa coisa indefinida, que não sabe se é, se não sabe se não é. Tem que se posicionar, pô. Até porque a arte é isso. Está indignado, não é? Você vê que eu já até me exaltei aqui, me desculpa. Mas esse é o ímpeto, né? A fome da criação em prol da resistência, né? Porque se a gente não tiver com raiva nesse país hoje, o artista, eu não sei o que ele está criando, porque não tem como não estar com raiva, sendo professor, sendo professora, né? Sendo índio, sendo preto, sendo pobre, sendo gay, sendo mulher. Como que não está indignado, cara? O que é isso? Então é cúmplice, não é? E a minha arte não é cúmplice. Eu, como cidadão, também não sou cúmplice. Então eu acho que é isso. Ou a gente se junta todo mundo, Doni, para salvar a Cinemateca, como salvar uma escola pública aqui no Parque Santo Antônio, como salvar a Amazônia dos Índios. Agora é a hora. Tá ligado? Agora é a hora da gente se unir em torno do país. Não é um projeto de esquerda, é um projeto de país. Seria um projeto de nação, de pátria. Você tá ligado? A gente tem que se juntar. Mas a esquerda não se une. Eu quero que se foda se não se une. Quem tem que se unir é nós. Nós, o povo brasileiro, somos o maior partido do Brasil. Entendeu? Então os artistas têm que puxar esse bonde, mano. Não pode se negar diante dessa luta, tá ligado? Com certeza. Diante dessa fala tão inflamada do Sérgio, que eu já conheço de outros carnavais, essa fala inflamada, né? Esse fleugma, né? Que emana justamente, eu vou até aproveitar para emendar com uma pergunta que a professora Beth Vespoli, que pertence aqui ao Simpro, pediu que eu fizesse para você, né? Então, diante de tudo isso que deixa você indignado e inflamado, onde mora a poesia? A pergunta bate pronto. Ela mora justamente aí. Porque, veja bem, nós somos poetas. E demorou para a gente entender o que é a poesia, porque o mundo se apresenta de um jeito muito ruim para os poetas. E os poetas tentam consertá-la. Consertar o mundo através da poesia. Eu acho que a poesia se encontra na indignação, entendeu? No sonho, na vontade de mudança. Talvez seja a poesia a forma de você conciliar a revolta com o ímpeto criativo, com a beleza. É isso? Eu vou te dar um exemplo, Doni.
Quando eu era jovem, eu sempre falo isso. Todo mundo falava que eu era esquisito, porque eu gostava de ler. Tá ligado? Eu gostava de futebol e tal, mas eu gostava de ler. E aí você senta no lugar para falar de literatura, ninguém quer falar de literatura. Aí você se sente mais esquisito ainda. Sim. Aí, além da solidão da vida, você tem a solidão dos livros, que é não ter com quem ninguém conversar. E aí você começa a realmente achar que é um cara estranho, né? Porque a arte está dentro de você, você tem 18, 19 anos, não sabe entender o que é isso, e realmente você fala, puta, eu sou um cara estranho mesmo, eu não queria ser assim, gostar tanto de literatura, de poesia, né? Aí eu leio Don Quixote. Quando eu li Don Quixote, quando eu terminei de ler o livro, eu falei assim, não, pô, não tem problema nenhum comigo, não. Quem tem problema é o mundo. É o mundo. E se o mundo tem um problema, ele que se dane, eu sou um sonhador. Porra, bicho, eu comecei a viver depois desse livro. Então, isso é a poesia, né? Nos levar para um lugar que a gente achava que não ia nunca. E que esse dia nunca chegaria. Que dia que é esse? É o dia que você se reconhece como gente, como cidadão, como ser humano. Então, é isso, eu acho. Joia, lindo, maravilhoso. Eu vou te fazer uma última pergunta antes de pedir para você declamar algumas coisas para a gente aí da sua lavra, que é o seguinte: desde março de 2020, bom, nós estamos aí, então, isolados, torcendo para que essa pandemia, de alguma forma, passe o mais rápido possível, que a gente seja vacinado e que a gente saia melhor disso, né? Como que a Cooperifa tem feito desde então aí no isolamento? Como é que são as ações? O que você tem pensado para continuar com esse trabalho, ainda que nesse momento difícil, em que as pessoas têm que ficar em casa? Na periferia, a gente sabe que as pessoas não podem não têm esse privilégio que outras pessoas têm de poder ficar em casa. Eles têm que sair de manhã, 6 horas da manhã, 5 horas da manhã, 4 horas da manhã, para pegar o ônibus, para ir trabalhar, para pegar o metrô, estão se expondo ao vírus e tudo. Dentro desse estado de coisas, como é que a Cooperifa tem trabalhado aí para continuar semeando a vida por meio da poesia? Bom, desde o início da pandemia, a Cooperifa, em parceria com o Ministério Público do Trabalho, com o Bloco do Beco e ONGs aqui da região, nós criamos a Cesta Básica Cultural, que é entregar a cesta básica junto com livros. As cestas básicas acompanham livros que a gente chama de alimento para o corpo e para a alma, que é uma coisa que a gente detesta fazer. Não dá orgulho nenhum dizer o que a gente está falando, porque a gente estava num outro patamar e teve que voltar para fazer esse trabalho. A gente está fazendo um trabalho realmente de alimentar a alma, o intelecto, o conhecimento, e agora temos que voltar para fazer isso. A Cooperifa está parada, até porque o sala da Cooperifa acontece num bar e a gente não tem como aglomerar. A gente fez algumas lives na internet, mas a gente não curte isso. Eu não curto, porque o nosso negócio é o afeto, é a rua, é o boteco. Eu acho que não tem como reproduzir isso. Então, praticamente, o ano passado nós ficamos parados. Esse ano aqui a gente já está tentando, refletindo se vale a pena ou não fazer alguma coisa pela internet. Eu torço muito para que... Eu, pessoalmente, estou mandando bala na internet, nas minhas redes sociais, vendendo livro pela internet, porque os boletos pressionam os poetas também, né? Principalmente os poetas, né? Os poetas no século XIX morriam de tuberculose, hoje eles morrem de boleto que vão colocando por baixo da porta ali, e a gente com um caderninho fazendo a conta para ver se fecha, né? Você acha que a gente vai sair melhor disso tudo, meu caro? Eu acho que quem é melhor vai continuar melhor, não é? Eu acho que as pessoas vão sair piores até, eu acho. Porque quem é ruim, não muda, né? E quem é bom também não muda. Eu acho que só vai acirrar mais. Esse país está hoje assim porque as pessoas ruins assumiram o poder, de uma forma geral. Elas estão no controle. Os imbecis tomaram o poder, os idiotas estão no poder.
E eles se multiplicam como micróbios. É difícil você encontrar uma pessoa boa que consegue trazer outra pessoa boa com ele. Mas os ruins, os maus, gente, eles se unem numa facilidade, cara. Você está discutindo ciência, você tem que discutir ciência com um imbecil que nunca leu um livro, cara, que quer te explicar o que é aquilo. A gente ri de desespero, né? E... Eu acho que nesse sentido, acho que o Cazuza foi o que mais conseguiu predizer o futuro, né? Meus heróis morreram de overdose e meus inimigos estão no poder, né? Sim, é profético, né? Profético, né? Bem profético. Esses dias, Dona, eu entrei no Uber e o cara falou assim, você viu aí esse negócio da China? Eu falei, mas que negócio da China? Chinês? Que ele falou assim, essa guerra bacteriológica, ele não sabia nem falar direito. Aí eu perguntei para ele assim, mas onde você vê essas coisas? Onde passa aqui? Porque eu não tô vendo na TV essa mesma notícia que ele tá vendo, né? Mas para você não discutir, claro, para você não se estressar, fica quieto. Eu banco a ironia, que eu falo assim, mas me diz aonde que eu quero ler isso, me ajuda, me informa. Eu quero estar informado que nem você, mas onde você viu? Não, mas está em todo lugar, mas cite um lugar que eu possa ler. É impressionante, né? Eu acho que só resta a nós, de fato, nós que trabalhamos com arte, que produzimos arte, continuar a nossa cruzada, né? Continuar a nossa cruzada em prol tentando melhorar as pessoas, né? Tentando fazer esse trabalho de chegar. E não deixar que eles deixem a gente ficar louco, né? Porque eles querem que a gente fique louco. Essa é a pior parte, viu? Essa é a pior parte. São discussões, assim, de extrema idiotice. E eu não perco mais tempo discutindo com pedra, né, com poste. Eu não vou perder meu tempo. Eu tenho que ler meus livros, eu tenho que assistir filme, eu tenho que lutar, vender. Esses dias, Doni, depois você pode até cortar se você quiser. Eu entrei no Uber. O Uber é foda, são os maiores intelectuais do país. São. Motoristas de aplicativo, né? São. Aí o cara me disse, na época da eleição do Capeta, antes do Capeta ganhar, ele disse assim para mim, você viu aí? Aí eu falei, o quê? Os caras agora vão fazer mamadeira de piroca para entregar para as crianças. Aí eu falei assim, mas o que é isso? Não, tudo bem. Aí um idiota se passando por idiota, eu falei, mas o que é isso? Não, as mamadeiras vão vir com um pênis assim na ponta e eles vão entregar às crianças. Aí eu falei, meu amigo, deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que vão criar uma fábrica, uma linha de produção, depois vão criar o chup-chup lá com o formato de um pênis e vão entregar para as crianças dentro da escola? Você realmente acredita nisso? Aí ele falou assim, olha, eu não duvido de nada. Isso quer dizer o quê? Não importa o que você diga. A conversa acaba, né? Porque aí eu falei, então o idiota não quer discutir, caramba. Ele quer ser idiota. Se você pôr ele para pensar, ele deixa de ser idiota. E para ele deixar de ser idiota não tem graça, né? Com certeza. Sérgio, eu quero muito agora convidar você a ler alguns poemas da sua Lavra aí para a gente conhecer na prática todo esse pensamento que você traz no bate-papo que a gente teve aqui. Aí a gente vai conhecer aí pela criação poética um pouco mais de Sérgio Vaz. Pode ser? Meu irmão, eu estou completando 32 anos de poesia. Meus livros agora estão vindo numa nova edição, uma capa nova, novo trabalho. Esse já para em pé. Esse já para em pé. Então é isso. Eu vou ler um poema chamado Os Miseráveis. Vitor nasceu no Jardim das Margaridas. Erva daninha, nunca teve primavera. Cresceu sem pai, sem mãe, sem norte, sem seta. Pés no chão, nunca teve bicicleta. Já algo não nasceu, estreou, pele branquinha, nunca teve inverno. Tinha pai, mãe, caderno e fada madrinha.
Vitor virou ladrão. Hugo, salafrário. Um roubava para o pão, o outro para reforçar o salário. Um usava capuz, o outro gravata. Um roubava na luz, o outro em noite de serenata. Um vivia de cativeiro, o outro de negócio. Um não tinha amigo, parceiro, o outro tinha sócio. Retrato falado, Vitor tinha a cara na notícia, enquanto Hugo fazia pose para a revista. O da pólvora apodrece penitente. O da caneta enriquece impunemente. A um só resta vir a crente. O outro é candidato a presidente. Que maravilha. Quer mandar mais um para a gente aí? Tem mais um na agulha? Você que manda, meu amigo. Pedir para poeta se ele quer falar poesia. Você... Então eu vou pedir para você falar mais dois, não mais um. E aí a gente fica com um repertório grande aqui para nossa conversa. Então tá bom. Ó, esse aqui é meu livro Faça também. Faça o seu jabá. É, isso que eu ia dizer. Literatura, pão e poesia. Só faltou colocar literatura, pão, vacina e poesia. Só faltou a vacina aqui, ó. Mas é o meu novo livro também. Minha nova edição, eu vou ler um livro, um poema chamado Novos Dias, que foi feito tem 10 anos. Perdão. E foi feito há 10 anos. E parece que foi feito esses dias. Deixa eu ver aqui se eu acho aqui, dona. Novos Dias. Este ano vai ser pior. Pior para quem estiver no nosso caminho. Então, que venha aos dias, um sorriso no rosto e os punhos cerrados, que a luta não para. Um brilho nos olhos, que é para rastrear os inimigos. Mesmo com medo, enfrente-os. É necessário o coração em chamas para manter os sonhos aquecidos. Acenda fogueiras. Não aceite nada de graça, nada. Até o beijo só é bom quando conquistado. Escreva poemas, mas se te insultarem, recite palavrões. Cuidado. O acaso é traiçoeiro e o tempo é cruel. Tome as rédeas do teu próprio destino. Outra coisa, pior que a arrogância é a falsa humildade. As pessoas boazinhas também são perigosas. Sugam energia e não dão nada em troca. Fique esperto. Amar o próximo não é abandonar a si mesmo. E para alcançar utopias, é preciso enfrentar a realidade. Quer saber quem são os outros? Pergunte quem é você. E se não ama a tua causa, não alimente o ódio. Os erros são teus, assuma-os. Os acertos também, divida-os. Ser forte não é apanhar todo dia, nem bater de vez em quando. É perdoar e pedir perdão, sempre. Tenho más notícias. Quando o bicho pegar, você vai estar sozinho. Não cultive multidão. Qual é a tua verdade? Qual é a tua mentira? O travesseiro vai te dizer. Prepare-se. Se quiser realmente saber se está bonito ou bonita, pergunte aos teus inimigos. Nesta hora, eles serão honestos. E quando estiver fazendo planos, não esqueça de avisar aos teus pés. São eles que caminham. E se vai pular 7 ondinhas, recomendo que mergulhe de cabeça. Muito amor, muito amor, muito amor, mas raiva é fundamental. Quando não tiver palavras belas, improvise. Diga a verdade. As manhãs de sol são lindas, mas é preciso também trabalhar nos dias de chuva. Abra os braços, segure na mão de quem estiver na frente e puxe a mão de quem estiver atrás e não confunda a briga com luta. Briga tem hora para acabar e luta é para uma vida inteira. O ano novo tem cara de gente boa, mas não acredite nele. Acredite em você. Feliz todo dia. Lindo. Eu vou encerrar de uma forma diferente. Eu vou fazer os agradecimentos aqui e pedir para que a gente termine esse vídeo justamente com um último poema seu, só que antes disso, eu quero agradecer a todos vocês que vão assistir a esse vídeo, que vai ficar disponível. Quero agradecer muito a Adriana, sobretudo pela interpretação em Libras dos poemas, que pega sempre no contrapé, né? A pessoa não está esperando o poema e, de repente, tem que fazer. Mas muito obrigado, Adriana. Sérgio, muitíssimo obrigado por aceitar conversar com a gente, nesse que é o mês do trabalhador e que o Simpro Cultura, que é um espaço jovem, porém, que vem crescendo com as suas ações, justamente em prol da democracia da arte, da inclusão, enfim, tudo que a gente precisa para poder fazer a sociedade melhorar um pouco, fazendo a nossa parte nessa resistência.
Antes de você declamar o último poema, que a gente vai usar para encerrar essa conversa sensacional, faça o seu jabá, meu caro. Diga onde que a gente encontra os seus livros, dê o seu contato para que as pessoas possam te procurar e conhecer a Cooperifa, conhecer o Sérgio, conhecer a sua obra, e manda aquele poema final para a gente coroar esse encontro que, para mim, foi maravilhoso. Doni, também foi bacana. Bom te reencontrar ainda aqui virtualmente, trocar essa ideia. Eu acho que é muito importante nesse momento do país. O país troca muito meme e pouca ideia. E foi legal trocar essa ideia. Eu estou a fim de trocar ideias e não memes. Então, estou muito feliz. Agradeço pelo convite para estar aqui. Eu estou nas redes sociais. Os meus livros se encontram no site pensamentovadios.lojaintegrada.com.br. Manda lá, me chama lá, eu autografo, sai baratinho e vamos embora. Revolucionário é todo aquele que quer mudar o mundo e tem a coragem de começar por si mesmo. É isso. Muito obrigado. Simpro. Valeu, Doni. Obrigado, Adriana. Tamo junto. É nóis. E é tudo nosso. É tudo nosso. Maravilha. Obrigado, gente.